O rosto do Senhor buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Versículo 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pelas veredas direitas por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Oremos ao Senhor. Pai querido, eterno Deus, nós te louvamos e agradecemos o teu nome. Nós te glorificamos porque, Senhor, em primeiro lugar, nós te conhecemos. E em segundo, não há outro, somente o Senhor. Tu és a rocha muito mais alta do que nós. Tu és aquele que não tarda, tu és aquele que não falha, tu és aquele que sobre a nossa vida, Senhor, ainda que desesperados, coloca a tua forte mão e é só por isso que nós ainda estamos de pé. Senhor, eis aqui a tua igreja. Que a condição humana da tua igreja não seja um fator impeditivo, para que a tua palavra venha e entre em nossos corações. E mais do que isso, não apenas ouvir, mas que já possamos fazer a aplicação real dela ao sair da tua casa. Que a minha condição, Pai. Estamos vindo de 3 dias, Senhor, de acampamento. 3 dias, Senhor, sim, de luta, de guerra espiritual. Mas que mesmo assim não seja uma condição, Pai, que venha impedir de eu ser usado pelo teu Espírito. Não a mim, mas a tua palavra. Faça-me, Senhor, ser a tua boca neste lugar. Tua palavra não volta vazia, sem fazer aquilo que lhe apraz. Assim eu oro, para a honra e glória do teu nome, e aquele que crê, diga amém. Amém. Poder sentar. Você tem liberdade para glorificar o nome do Senhor. Mas deixa eu falar algo para você aqui. Recado de Deus para nós. Destronando o medo. Todos nós temos algum tipo de medo. Não tem para onde correr disso. Sabe, é difícil achar alguém que está vacinado de forma eficaz a respeito do medo. Nós temos fobias. Alguns têm medo do apertado, outros têm medo do escuro, outros têm medo da solidão, outros têm medo do abandono, outros têm medo de perder todos os amigos, outros têm medo de não vencer, de não romper. Isso acompanha. Alguns vão pensar, pastor, mas o medo é algo tão ruim assim? Não é. Mas o excesso do medo é ruim. Quando eu falo em destronar o medo, eu estou falando do medo que paralisa. O medo que causa insegurança tamanha a respeito de não nos conhecermos e de nem mesmo acreditarmos naquilo que Deus tem na nossa vida. O medo pode fazer isso? Pode e faz. Temos muito medo, irmãos. Mas o medo em excesso é o medo que paralisa o homem, que paralisa a mulher. Você sabia que as maiores das guerras espirituais não acontecem no físico, mas acontecem na mente? A mente humana é um grande campo de batalha. Tem gente que não passou porque nem chegou a fazer a prova. Não conseguiu nem chegar porque tem medo do fracasso. Tem medo da resposta. Tem medo de quando chegar o dia, pegar o gabarito e o nome não está lá. Então o que a gente faz? A gente nem tenta. A gente nem faz. Tem gente que tem medo de pedir. Tem medo de conversar. Irmãos, uma coisa eu aprendi na minha vida. O não já é certo. Então conseguir é vantagem. Então nós temos medo. Sabe, medo de não permanecer. O medo nos acompanha o tempo todo. O medo razoável, ele é bom. Porque o homem sem medo é um homem que pode cometer alguma coisa, até mesmo suicídio. O medo às vezes nos controla. Mas o medo que eu estou falando aqui é o medo que impera. É o medo que reina. É o medo que toma um lugar que não deveria ser dele. É aquilo que toma um lugar na primeira prateleira da nossa vida.
é aquilo que governa as emoções. Esse medo que tem que ser destronado. E é claro que o inimigo ele vai pegar uma porta aberta e ele entra, ele é legalista. Deu legalidade, a porta ficou aberta, não pense que ele vai pedir permissão para entrar. Ele pede permissão ao Espírito Santo. Ele fechou a porta e bato. Ele sim. O inimigo mete, se tiver entreaberto, ele mete o pé e invade. Sem nem pedir permissão. Então o medo para alguns, irmãos, é um demônio. Que não o deixa fazer, não o deixa tentar, não o deixa trilhar. Tem gente que tem medo de viver. Porque foi tão achacoalhado, tão jogado de lado, e nós aprendemos no nosso campo, a cadastro não existe pessoas ruins, mas pessoas feridas. A ponto nem de ser. Tem gente que tem medo de ser amado, que é para se perder, não ter a decepção de novo do que já viveu. É um medo que governa, é um medo que impera. Vamos fazer uma campa. Se a gente tivesse medo, nós nem tentávamos, porque sabíamos da dificuldade que seria. Alguns têm medo de ser ajudado, tem medo do que vai ouvir. Sabe, tem medo que aquilo vai trazer o desgaste, irmãos. O nosso irmão Sami falou aqui sobre a dor, que nem toda dor é ruim, mas é um processo que temos que viver, que pode trazer grandes mudanças na nossa vida. Mas tem gente que tem medo de sentir. Se puder fugir, vai fugir. E é esse medo que precisa ser destronado. Tem gente que tem tudo para romper, mas tem medo de tentar. Imagina o Davi com medo. Eu vejo o exército com medo. Eu vejo o exército vendo gigantes. 3 copos. Se cada copo na medida tem 50 centímetros, me ajuda aí. 6 copos. 50 mais 50, 1 metro. Mais 50 mais 50, 2 metros. 50 mais 50, quantos metros tinha o gigante? Léo tem 1,85. 87. Pastor Rogério é maior que o Léo. Golias tinha 3 metros de altura. Um homem que foi forjado na batalha toda, desde a sua juventude, com as ferramentas de um guerreiro. Aí vem Davi. Nunca Davi tinha sido experimentado no campo de batalha. Davi era valente naquilo que estava sobre as suas mãos. A armadura não dava em Davi, até porque a armadura do Saul carnal não vai caber no Davi espiritual. Não adianta. As armas de quem anda com Deus é diferente. Olha para alguém e fala assim, ó, as armas são diferenciadas. Não dá para tu lutar como qualquer um luta, não. Não é impossível isso. Quem anda com Deus, as armas são diferenciadas. Eu vejo o exército fugindo. Eu vejo Golias de manhã à tarde. Tem homem aí para me enfrentar? Onde todos viam um gigante, Davi vai falar assim, quem é esse circunciso? Davi viu um endemoniado. Para Davi, não tinha gigante. Tinha um endemoniado, alguém que não pertencia ao povo de Deus. Alguém que estava prestes a cair diante do poder de Deus. Ousado? Sim. Valente em Deus? Também. Ele vai diante do gigante e vai falar, tu vem contra mim com espada, com lança, com escudo, eu vou contra ti no nome do Deus dos exércitos de Israel. Sabe, porque Deus até te dá estratégia para vencer o gigante. Mas a coragem de se colocar na frente dele tem que ser tua. Tem jeito. Quem vai para frente do gigante? Davi. Quem Davi coloca na frente dele? Deus. Pelo menos para frente do gigante tu tem que ir. E aí tu bota Deus na tua frente. Confia nele. Entrega o caminho e o mais ele te faz. Vou na introdução. Os inimigos de Davi eram reais. Por que eu comecei Davi? Você vai ver Davi alguém que confia em Deus a ponto de ser destemido. Mas não é que ele não tinha medo. Salmo de número 27 vai mostrar que Davi tinha medo. As impressões da batalha. Irmãos, sentir medo não é errado. O errado é deixar o medo te paralisar naquilo que você precisa e eu precisamos fazer. Davi vai dizer o quê? Seus inimigos eram reais. Versículo 2 vai dizer o seguinte: quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ou seja, eram malfeitores e eles eram violentos. E assim são nossos inimigos. Pode até mudar, sabe? Mas são malfeitores e são violentos. Versículo 12 vai falar um pouco de que eram os inimigos de Davi. Vai falar das bocas que se batiam, daqueles que o difamavam, que inventavam coisas contra ele. Quem já foi difamado aqui? Eu vou levantar as 2 mãos, irmão. Esse negócio dói.
te chamar de algo que você não fez, te falar que tu é uma coisa que você não é. Então os inimigos de Davi eram reais, não eram inimigos psíquicos, não era da mente de Davi, não era algo doentio. Os inimigos existiam, de fato. Eram malfeitores, difamavam a Davi, falavam que Davi era um endemoniado e Saul não, mas o fato é que é o contrário. O endemoniado era Saul e quem Deus tinha projetos era Davi. Mas Davi foi difamado, Davi foi perseguido. Os inimigos dele toda hora estavam à porta e queriam destruir Davi. Eram reais. Assim como seus inimigos são reais. Não são uma impressão. Parece que para mim é tudo difícil, pastor. Parece que para mim a Xuxa é preta, o Hulk é azul. Para mim o negócio é diferente. Eu não sei se para você é, mas às vezes parece que é. Parece que o céu está de bronze quando se trata de nós. São inimigos que vêm. Alguns invisíveis. Alguns nós nem enxergamos. Mas eles vêm sim, planejando, tentando tirar a nossa alegria, a nossa paz, a alegria da nossa salvação. Então Davi está falando de algo que era real. Os inimigos eram reais, não eram imaginários. Mas Davi vai entender que o que ele precisava para vencer o medo não estava dentro dele. Olha para a elevação, não está dentro de você. Também não está ao redor, mas estava muito acima dele. Elevo meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus. E Davi vai entender que para que ele pudesse vencer os medos que ele tinha, muitos eram os desafios dele, assim como da tua vida. Sabe, as lutas mudam. Os adversários, as adversidades mudam, mas elas existem. Isso é fato. Não estava dentro, não estava nele, mas estava em Deus. Sabe, só triunfamos em cima das situações, irmãos, adversas, por meio da fé em Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 11, vai falar da galeria dos heróis da fé. Eu chamo de galeria. Sabe o que é galeria? É aquela vitrine que você olha e ali você vê o que é bom na vitrine e até quer levar. Depois você lê na Carta aos Hebreus, capítulo 11, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, os exemplos de quem rompeu em Deus pela galeria e tanto, irmãos. Ele vai entender que a única forma de vencer o medo, irmão, é pela fé, de triunfar sobre os nossos medos, sobre as nossas inseguranças. Não está em nós, mas pela fé no nosso Deus e na sua palavra. Davi vai entender isso. Eu quero falar de alguns princípios para nós destornarmos o medo, para que ele vá embora. Quem quer que o medo vá embora, dá uma glória a Deus. Quem está cansado de viver com esse negócio aí, por segurança e medo. Primeiro princípio que Davi vai usar. Está aqui dentro do salmo. Pastor, eu livre enxerguei esse negócio. Eu vou enxergar agora. Em nome de Jesus. Primeiro princípio. Versículo 1. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. O Senhor é a força ou fortaleza da minha vida. Reconhecer quem Deus é na sua vida. De verdade. Davi não está falando assim, o Senhor é a luz. Sabe, alguém que ouviu falar de Deus, alguém que viu um testemunho, alguém que ouviu uma pessoa dar testemunho vai saber que Deus é a luz. Davi não está falando que ele é a luz. Davi está falando, o Senhor é a minha luz. Eu provo dele, eu experimento dele. Eu sei que ele ilumina os meus caminhos. Eu sei que nos momentos de escuridão, a palavra é lâmpada para os meus pés e luz. Verdadeiramente ele é a luz. Ele provou. Deus não é a luz, ele é a minha luz. Davi não vai dizer que o Senhor é a rocha. Ele está dizendo, ele é a minha rocha, a minha fortaleza. Nele eu estou firme. Irmão, reconheça quem Deus é na tua vida. Sabe, quando não há reconhecimento real de quem Deus é, nós vivemos com medo. Mas quando eu sei que Ele é a minha rocha, quando eu sei que eu não estou sozinho, quando eu sei que Ele é a minha luz, quando eu tenho essa consciência, isso aqui é prática, não é só falar, não é mera filosofia, não é saber o Salmo todo, não é saber o Salmo 91, é saber que se Deus se levantou uma vez ao meu favor, vai se levantar outra. É mais do que só ter palavras. Davi é alguém que experimentou de Deus. Então, para triunfar sobre o medo, o primeiro princípio é reconhecer quem Deus é na nossa vida.
Agora fala para mim, pastor, qual é o segundo princípio? Nós temos que crer que ele frustra os planos do adversário. Versículo 2 vai dizer o seguinte: quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e... Pastor, o inimigo está furioso. Estão fazendo um trabalho de feitiçaria contra o Senhor. Deus é o Deus que frustra os planos do inimigo. Vai gastar dinheiro à toa. Podia fazer um frango assado, podia fazer uma... Vai perder o tempo botando o teu nome lá. Não tenha medo. Deus é poderoso, não tem ninguém maior do que ele. Irmão, Satanás é adversário para mim e para você. Deus não enxerga ninguém, não. Ele é o alfa e ele é o ômega. Luz e trevas para ele são as mesmas coisas. Ele tem que se dobrar. Com o antebraço ele mede as águas. Ele é poderoso. Diga, Senhor, tu és poderoso. Quando o inimigo está se movendo contra nós, ele está frustrando os planos dele. Era de morte, mas ele frustra. Sabe, Miguel, às vezes que eu assim, pai, forte não é quem faz. Forte é quem desfaz. Tem um corinho desse por aí, rolando por aí. Deus é poderoso. Davi acreditava. Enquanto os inimigos faziam reuniões, Deus estava frustrando todos os intuitos do inimigo contra a nossa casa, contra a nossa família, contra o nosso ministério, contra a tua saúde. Ele é poderoso, hein? Deus se levanta e sempre se levantará ao nosso favor. Primeiro princípio, para vencer o medo. Nós já falamos aqui, reconhecer que Deus é. Segundo, saber que Ele é mais poderoso. Talvez eu não tenha força nenhuma, mas Ele tem. Talvez você tenha pouca força, não precisa de muito, porque não somos nós. É Ele que decide. Basta confiar em quem Ele é. Quando eu olho para Atos 12, você vai ver Herodes Agripa I já tinha mandado matar Tiago, agora queria arrancar a cabeça de Pedro. A igreja fazia o quê? Solta Pedro, liberta Pedro. Solta Pedro, liberta Pedro. Solta Pedro, liberta Pedro. Tinha soldado, tinha amarra. O anjo vem, vai quebrando a amarra, ele vai saindo no meio dos soldados. E aquilo que parecia um placar contra o povo de Deus, Herodes é comida de bicho. Deus, ó, tem que crer. O inimigo fez o plano, Deus está frustrando. O inimigo está se levantando, vou destruir tua casa, tua família, vou jogar teus filhos no mundo, mas tem um Deus que tem cuidado de nós. Aí o medo vai embora. Tem gente que tem medo o tempo todo. Eu lembro que Jó tinha um medo, né? Que algo acontecesse com os filhos dele, né? Oferecia sacrifício direto. Ele vai dizer que o que eu mais temia ali aconteceu. Tem que confiar. O segredo é confiar, irmãos. João é preso na ilha de Patmos. O último dos discípulos é preso. Agora vai acabar o evangelho. Agora ele é preso na terra. Ele tem a maior revelação. Revelação do livro de Apocalipse. Deus abre uma janela onde? Dá para parar o que Deus tem? Não dá. Olha para o irmão e fala assim, nada vai parar o que Deus tem na tua vida. Está vendo que tem que acreditar que Deus é poderoso para frustrar os planos, os projetos do inimigo contra a nossa vida. Sabe, tem coisa que parece que é o fim, mas a nossa visão é limitada, ela só vai até a esquina. Deus enxerga muita vida. Sabe, eu falei aqui na semana passada que o Espírito se move em meu caos. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas na face do abismo. O Espírito de Deus movia-se sobre. Ele domina a terra no meio do caos. Ele é poderoso para dar. Ele é poderoso para fazer. Mas tem que crer que ele está frustrando todos os planos. Todos os projetos do inimigo. Eu vi casamento falido. Eu vi, eu senti. Deus me mostrou. E Deus frustrando os projetos do inimigo os 3 dias. Deus mostrando quem Ele é, Deus trazendo luz onde havia trevas, onde havia desesperança, Deus fazendo chover mais da presença dEle, assim que Ele age. Agora vamos para o terceiro princípio, para destornar todo o medo. Davi ele vence o medo quando ele confia, mesmo sabendo que os inimigos eram maiores do que ele. Olha só o versículo 3. Ainda que um exército me cercasse, e o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confia. Os inimigos dele, todos eles eram maiores que Davi. Eram exércitos inteiros. Irmãos, nossos inimigos são maiores que nós. Mas isso não temos que ter medo,
Porque Jeová Sabaoth, general de batalhas, é muito maior que todos eles. Sabe, pastor, eu estou sozinho, você que pensa. Você que acha. Você, mas Deus é a maioria. Estou lutando sozinho na minha casa. Você, mas Deus é a maioria. Está sozinho não. Está sozinho, só parece que está só. Parece, tem hora que parece, ninguém te entende, nem deixar. Está matando os leões sozinho. Não sei como Sansão desce a tira. No meio do caminho, desce com o pai para ele matar leão, ninguém vê ele matando leão. Ele se desvia do caminho, ele quebra o voto de Nazireu, não podia tocar em nada morto, ele vai lá, pega o mel que estava lá no leão, come coisa, vai se arrebentando e ninguém viu. Tem hora que tu mata o teu leão, tu luta com o leão e ninguém está vendo a tua luta. Parece que tu está sozinho no meio da guerra. Mas Deus não nos deixa só. O Senhor está sempre nos acompanhando, irmão. Davi confiava, mesmo sabendo, o inimigo é mais forte do que eu. O exército estava mais forte que o meu. Aquele que era na minha cabeça, filisteu, jebuseu. Mas ele confiava. Sabe o que se me lembra? Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Egito versus povo de Deus. De um lado, o Egito. Se volta, morre. Na frente, o mar. Não dá para atravessar. Eles eram maiores. Mas eles, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel, sem cajado, e o mar se abriu. Deus é poderoso. Eu olho para Eliseu em Dotã, verso o exército da Síria. Levantaram o exército inteiro contra um homem só, é muita força, olhando assim com os olhos naturais para pouca resistência. Irmão, alguém de Deus incomoda tanto no sobrenatural. É necessário um exército inteiro contra a nossa vida. Se levanta um exército inteiro contra ele, contra o único homem, segundo Reis 6, 15, 17. E o profeta está tranquilo, o moço do profeta está desesperado. Irmão. Sabe, quem está com a visão espiritual cancelada, se desespera muito rápido diante das guerras. Quem está com a visão espiritual embaçada, fica desesperado. Mas quem está enxergando o que Deus tem, quem está ligado com Deus, e o profeta tem que orar para que o moço veja, quando o profeta olha, os olhos do moço se abrem, ele vê carros de fogo ao redor de Eliseu. Ele vai entender que os que estavam com ele, cheios de cavalos, que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Sabe, o exército ao nosso favor é muito maior, você que não sabia. Então ele sabia, por isso ele vencia o medo, ainda que ele tivesse medo, ainda que ele tinha consciência da realidade. Mas sabia que Deus era maior do que tudo que pudesse vir contra ele. Tanto que Salmo 51 ele não está com medo. Ou melhor, ele tem medo, mas não se paralisa. Nem de Ferizeu, Jebuseu, mas não retires de mim o teu, não me lance fora da tua. O que mata crente, irmãos, não é punhalada, não é falsidade, não é traição e muito menos adversidade, é a falta de presença. A falta de presença. A falta de palavras. Aí é um problema assim. Aí a gente tem que entender. O resto não. Deus é conosco. Terceiro princípio. Para vencermos e tornarmos o meu, ou melhor, quarto princípio. Não deixar de acreditar na palavra do Senhor e não calar a voz profética. Olha o versículo 14, eu te pergunto, com quem Davi está falando no versículo 14? Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Com quem Davi está falando? Com quem? Está dando uma ordem para quem? Para suas emoções. Olha só. Para vencer o medo, tem que dar uma ordem para as tuas emoções. Tem que botar teus sentimentos no lugar. Espera minha alma no Senhor. Espera, pois, no Senhor. Porque eu ainda o louvarei. Está difícil agora, dá uma ordem para a tua alma. Está com medo a ponto de esfriar na tua alma, dá uma ordem para ela. Davi está falando com ele mesmo. Nem você, minhas emoções poderão parar aquilo que Deus tem na minha vida. Sabe, o medo é um sentimento. Temos que dar uma ordem para o nosso sentimento. Não é porque não sentimos, não é ausência. É porque aquilo que nos move é maior do que aquilo
tem tempo para chorar? Tem gente que perde tempo demais numa estação só. Fica o ano inteiro na estação da tristeza, do cabisbaixo. Tem tempo para sorrir. Tem tempo para glorificar o nome do Senhor. Dá uma ordem para a tua alma. Deixa hoje. Confia nele. Ele vai nos fortalecer. Vai derramar da sua unção sobre o homem interior, sobre o homem e a mulher espiritual. Quinto princípio, de tornarmos o medo. E esse aqui talvez fosse a maior arma de Davi contra o medo. Para ele, o que importava mais do que a coroa, mais do que o bem, mais do que o nome reconhecido, era a presença de Deus. Sabe, alguém que anda e almeja pela presença de Deus, irmão. Alguém que está fadado a vencer os medos que vêm sobre a vida. Aleluia. Sabe, ele vai falar no versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Davi não queria só mão, ele não queria só bênção, ele queria paz. Davi queria intimidade. Sabe, quem busca face, quem contempla, quem ganha tempo na presença do Senhor, não tem tempo para ficar com medo de todas as coisas, não, pelo contrário. Sabe, tem gente que pede, mas não busca, tem gente que busca, mas não pede. Ele estava na presença dele. A oração nunca vai ser substituída por ação. Eu falei isso lá. Falei que oração são dois movimentos. Sabe, oração sem atitude, irmão, é fuga da realidade. Agora, atitude sem oração é prepotência. São as duas coisas da vida, são as duas coisas. Contemplava a face, buscava a face, queria a presença do Senhor. Não é só buscar quando precisa. Ele queria morar na casa. Ele queria habitar. Ele queria sentir a presença na vida dele. Alguém que tem presença, até tem. Mas o medo não domina. O medo não governa. Sabe, aquilo que governa a tua mente é o Senhor da tua vida, portanto, Deus na sua vida. Quem governa a sua mente? O medo? O medo é o seu Deus. Aquilo que te governa, que te domina, aquilo que te controla, é o Deus da tua vida. Davi sabia que era o Deus dele. Quer vencer o medo? Estuda depois Salmo 27. Chega em casa, semana, vê como Davi se portava diante das situações. Um homem igual a gente. Sabe, eu estava vendo que quando Saul foi rejeitado, e a Bíblia não dá essa ideia de tempo, Davi nem era nascido. Estranho, né? Pelos anos que Saul governa, ele é governado e alguém que nem existia. E o profeta vai falar assim: agora o Senhor já buscou alguém segundo seu coração. E vão dizer que Davi não nasceu. Não nasceu. Vou nascer? E não nasceu porque Deus estava procurando alguém segundo seu coração. Mas porque Deus precisava de alguém segundo o coração dele. Tudo que Davi tinha foi Deus que colocou nele. Tudo que você tem foi Deus que colocou em você. Tudo que eu tenho foi Deus que colocou em mim. Como é que pode Deus já saber escolher alguém antes do ventre da tua mãe? Escolhi. Antes que fosse formado. Te separei. Que negócio é esse, Deus faz? Deus colocou tudo nele. Sabe, Deus já colocou em nós a ferramenta para vencer o medo. Nós somos instrumentos voluntários de louvor e adoração a Deus. Família, Deus já colocou em você as ferramentas para que o medo seja vencido. Não sei os medos que tem, mas Ele já colocou. Sabe, vamos quebrar essa cadeia aí em nome de Jesus. Destronar esse gigante aí na mente, a segurança.